Jesus, por que meu nome é Isaac? Você sabia que Isaac significa aquele que ri? Então, eu sou engraçado? Sim, você faz muitos rirem, mas é mais do que isso. O primeiro Isaac da história foi um presente. Um menino muito esperado, que trouxe alegria quando ninguém mais acreditava que isso era possível. Então, eu sou um presente? Você é um sorriso de Deus para o mundo, Isaac. Seu nome lembra que, mesmo nos dias difíceis, a alegria sempre pode nascer. Eu gosto de rir e gosto de fazer os outros rirem também. E é assim que você vai espalhar a luz, pequeno Isaac. Rindo, vivendo e fazendo o amor de Deus brilhar nos corações. Isaac sorriu, e naquele instante, o mundo parecia sorrir com ele.